Olá, meu nome é Kleber e os integrantes do grupo são Kaique Gabriel, Bruno Lacerda, Kleber Vinícius, Vinícius Machado e Guilherme Minucci. Antes de prosseguirmos para o objetivo do nosso projeto, precisamos ter um contexto sobre cada código. Então, cada código que nós utilizamos abordam técnicas diferentes de cálculo de volume, seja por integração simbólica ou numérica, utilizando diferentes bibliotecas e métodos. As implementações são úteis para resolver problemas matemáticos e físicos que envolvem o cálculo de volumes de sólidos em diferentes contextos, como geometria, física e engenharia. No nosso projeto, o nosso objetivo principal foi utilizar de códigos e conceitos de integral definida para o cálculo de áreas e volumes em Python. O método que utilizamos inclui integração simbólica e numérica, abordando diferentes situações como rotação de curvas, sólidos de revolução e seções transversais. As implementações fornecem soluções computacionais para o cálculo de volumes em diversos contextos matemáticos. Para a discussão dos nossos resultados, dependemos muito do contexto específico de aplicação de cada um dos códigos. No entanto, é possível destacar que os códigos fornecem uma maneira eficiente e precisa de calcular volumes de sólidos, permitindo uma abordagem computacional para problemas matemáticos mais complexos. Além disso, a utilização de bibliotecas matemáticas como o SymPy e o SciPy garantem muito a confiabilidade e a robustez dos cálculos realizados. Para as calculadoras de integrais, utilizamos o código a seguir. Esse código implementa uma função calcular integral definida, que utiliza da biblioteca SymPy para calcular a integral definida de uma expressão matemática. No exemplo fornecido, a função é utilizada para calcular a integral definida da expressão no intervalo de 0 a 1. Agora eu vou dar alguns exemplos de como o código pode ser usado. No caso do exemplo 1, o código calcula as integrais definidas de duas expressões. Então ele calcula a área total entre as curvas, representadas pelas integrais, e exibe os resultados numa tabela formatada. Para isso a gente usou a biblioteca SymPy, que é para integração simbólica, e a biblioteca Fractions, que é para representar os resultados como fração. No exemplo 2, o código usado é uma versão simplificada do código 1, então ele também calcula a integral definida e exibe os resultados numa tabela formatada. No exemplo 3, o código calcula a área entre duas curvas definidas por equações. Então, ele também cria uma tabela formatada com os resultados, mas nesse caso a tabela foi feita usando a biblioteca Tabulate. No exemplo 4, o cálculo da integral definida a ser calculado tem intervalo de -4 a 0. Então, a variável expressão é definida como o valor da nossa equação, né, que vai ser integrada. A variável variável é definida como nosso x, que é a variável de integração, e a variável limite inferior é definida como -4. A variável limite superior é definida como 0, que é o nosso intervalo. Agora, para o cálculo do volume, a função foi usada para calcular a integral definida da expressão, que é π vezes, entre aspas, r ao quadrado menos x ao quadrado, no intervalo de menos r a r, onde o π tem o valor de π e r é uma variável que também está na expressão. No exemplo 2, a função calculou o volume de sólido obtido pela rotação da curva y de 0 até 1. E no exemplo 3, o código é usado para calcular o volume de um sólido de revolução que foi gerado pela rotação de uma curva em torno do eixo y. O nosso exemplo 4, a função é usada para calcular o volume do sólido representado pela expressão π vezes, entre aspas, x ao quadrado menos x elevado à quarta no intervalo de 0 a 1. E com isso a gente pode concluir que os códigos apresentados, eles mostram uma abordagem mais precisa e eficiente para o cálculo do volume de sólidos. Então, assim, é uma solução mais prática e confiável para os problemas matemáticos que são mais complexos. E isso acaba possibilitando uma análise e compreensão mais detalhada do problema.